Olá, vamos para o estudo de mais um conjunto numérico. Hoje nós vamos estudar o conjunto dos números irracionais. O que são números irracionais? Os números irracionais são números, diferentemente dos racionais estudados anteriormente, que jamais poderão ser escritos sob a forma de fração. Então, o que vem ser esse conjunto? É o conjunto numérico formado por números que não podem ser escritos na forma de fração. Ou ainda pode-se dizer que são números que apresentam sua representação decimal infinita e não periódica. Os racionais vistos anteriormente podiam ser escritos na forma de fração e a representação decimal ela era infinita e periódica. Já os irracionais não podem ser escritos na forma de fração e a representação ela é infinita e não periódica. Os irracionais são números que, na maioria deles, são raízes quadradas ou raízes, mais especificamente, não exatas. Raízes, números os quais não apresentam uma raiz exata, como por exemplo, se nós extrairmos, por exemplo, a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 é um número que está entre a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4. Por que ela está entre a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4? Porque 1 e 4 são os quadrados perfeitos mais próximos do 2. Então, a raiz de 1, 1. A raiz quadrada de 4, 2. A raiz quadrada de 2 é justamente um número que está aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, né? Então, quem vencer, se nós pegarmos uma calculadora, dá para identificar a raiz quadrada de 2 por aproximação, por casas decimais. 1,4142142 e reticência. O que nós podemos perceber, ó, foi justamente o que eu for falado anteriormente. A representação decimal, ela é infinita e não periódica. Porque após a vírgula, os números que aparecem, eles não se repetem como lá nos racionais. Há ainda, dentre os irracionais, além das raízes não exatas, há um número que ele é considerado o mais importante dos irracionais, que é o π. Quem é π? Π, ele é aproximadamente 3,14. 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79 e reticência. Esse número aqui, que é
o que nós chamamos de π, geralmente, na maioria das vezes, nós trabalhamos com ele com a aproximação, com a segunda casa decimal. Ou seja, geralmente nós encontramos, na grande maioria dos livros, π com a aproximação igual a 3,14. O valor que nós encontramos na maioria dos livros, na maioria das situações, as quais é utilizado o π, é π aproximadamente 3,14. Esse é o valor. Esse π, quem é o π? O π, ele é o resultado de uma divisão. Que divisão é essa? Ele é o resultado da divisão do comprimento, ele é o resultado do comprimento pelo diâmetro, resultado da medida do comprimento pelo diâmetro de uma circunferência, certo? Vamos lá. Como já mencionado, os números irracionais são aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração. E dentre os números irracionais, há alguns que são considerados muito importantes. Dentre eles, há o π. O π é considerado um dos mais importantes números irracionais. O π, ele é igual a 3, é o aproximado, 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79 e reticência. Olha só, quando nós trabalhamos com os racionais, nós vimos que eles tinham a representação decimal, só que era infinita e periódica, ou seja, após a vírgula, o número se repetia. Entretanto, nos irracionais, a representação infinita, ela não é periódica. Os números que vêm após a vírgula, eles não se repetem, como lá nos irracionais. Mas como foi que surgiu esse 3,14? O 3,14, ele é o resultado do comprimento da divisão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Olha só, aqui eu tenho uma circunferência. A circunferência, ela tem todos os pontos equidistantes, ou seja, do centro para qualquer parte, para qualquer ponto da circunferência, eles têm a mesma distância. Pois bem, aqui eu tenho no centro da minha circunferência. Do centro da circunferência poderão partir infinitos segmentos de reta, sendo que quando, vou botar mais aqui para poder parecer o centro mesmo, quando um segmento de reta ele passa do centro para qualquer extremidade, partindo do centro para qualquer extremidade, nós temos um raio, por exemplo. Do O a eu tenho uma medida que eu chamo de raio. Do O B é outro segmento, eu tenho outro raio. Quando o segmento parte do centro para qualquer extremidade, nós chamamos de raio. Agora, quando o raio, esse raio, ele se prolonga de uma extremidade a outra, passando pelo centro, nós chamamos de diâmetro. Então, o que se pode perceber é que o diâmetro, ele é igual a 2 raios. A medida do diâmetro, ela é igual a 2 medidas do raio. Eu posso ainda partir de uma extremidade a outra
da circunferência sem passar pelo centro. Quando eu tenho um segmento que vai de uma extremidade a outra sem passar pelo centro, nós temos uma corda, ok? Então, isso aqui foi só alguns elementos para vocês relembrarem. Mas, voltando aqui ao π, como é que foi determinado o π a partir de uma circunferência? O centro da circunferência, aqui, se eu pegar uma fita e medir todo esse contorno dessa circunferência, eu vou ter uma medida. Eu vou ter uma medida, que é o comprimento. Se eu pegar essa medida, que é o comprimento, e dividir pelo diâmetro, que é o segmento que vai de uma extremidade a outra, passando pelo centro, nós vamos encontrar um valor aproximado a 3,14, que é justamente o valor do π, que o π ele é igual ou ele é equivalente a 3,14 com duas casas, por aproximação com duas casas decimais. Ok. Quando eu tenho qualquer objeto de formato circular em que eu pego a medida do comprimento e divido pelo diâmetro, eu sempre irei encontrar um número com um número decimal aproximado de 3,14, ok? Vamos dar continuidade com um exemplo. Antes de nós partirmos para o exemplo, vamos só reforçar aqui, ó, o comprimento da circunferência pelo diâmetro, nós vamos obter o mais famoso, um dos mais importantes números irracionais, que é o π, certo? Π, que é uma letra grega. Então, o π, ele tem o valor aproximado de 3,14, 15, 92 e etc. Só que nós utilizamos como 3,14. Esse é o valor que nós utilizamos para trabalhar com π. Pois bem, para representarmos o comprimento de uma circunferência, nós podemos escrever, para determinarmos o comprimento de uma circunferência, para determinarmos o diâmetro, ou então o raio, nós vamos utilizar uma fórmula matemática. Que fórmula é essa? Essa fórmula, ela vai servir para que nós possamos determinar quando é dado o comprimento, quando é dado o diâmetro ou quando é dado o raio, para que possamos identificar outro dado. Então, olha, qual é a fórmula para o cálculo da circunferência? Então, vai ficar, ó, circunferência, nós vamos usar o C de circunferência dividido por D. Ele vai ser dividido por D. Quem é D? Olha só. Circunferência dividido por quem é diâmetro. Diâmetro é igual a 2 raios. O comprimento da circunferência dividido por 2 raios ou dividido pelo diâmetro, que é a mesma coisa, ele é igual a quem? Ele é igual a π. Portanto, o comprimento de uma circunferência, será igual a quem, ó? Basta multiplicar. Será igual a π vezes 2 raios. Ou seja,
o comprimento da circunferência vai ser igual a 2πr. 2πr é a fórmula que nós utilizamos para o cálculo do comprimento de uma circunferência. Pode ser usado para calcular o comprimento, pode ser usado para calcular o raio também de uma circunferência. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo. Uma circunferência tem como raio 9 centímetros de comprimento. Qual a medida do comprimento dessa circunferência? Olha só, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a fórmula, que é circunferência é igual a 2πr. Olha só, nós estamos querendo determinar o comprimento. Nós sabemos o valor do π e nós temos a medida do raio. Aqui nós vamos colocar, ó, comprimento é igual a 2πr é a mesma coisa que 2 vezes π vezes r. Qual é o valor do π? Π, ele tem o valor aproximado de 3,14. Então, é esse o valor que nós vamos utilizar. 2 vezes 3,14 vezes. Qual a medida do raio? 9. Comprimento é igual. 2 vezes 3,14 é igual a 6,28 vezes 9. Comprimento é igual a 6,28 vezes 9. 8 vezes 9, 72. Vão 7. 7 vezes 2, 2 vezes 9, 18. Com 5, 20. 9 vezes 2, 18. Com 7, 25. Vão 2. 6 vezes 9, 54. Com 2, 56. Então, quantos números nós temos após a vírgula no multiplicando? 2. Então, eu venho da direita para a esquerda no produto. 2. 56,52 centímetros é o comprimento de uma circunferência que tem como raio 9 centímetros. Ok? Vamos só mais um exemplo. Uma praça de formato circular tem como diâmetro. Lembrando que diâmetro é o segmento que vai de um ponto, as duas extremidades da circunferência, passando pelo centro. Então, diâmetro tem 8 metros. Qual a medida do comprimento da circunferência dessa praça? Olha só, aplicando a fórmula, nós vamos ter circunferência é igual a 2πr. Essa é a fórmula que nós vamos utilizar. Então, quais são as informações que nós temos? Que a praça ela é circular e ela tem como diâmetro
8 metros. Diâmetro, nós sabemos que são 2 vezes a medida do raio. Portanto, se o diâmetro é 8, a medida do raio será igual a 4 metros. E agora é só substituir e calcular. Circunferência é igual a 2, o valor do π é 3,14 vezes a medida do raio, que é igual a 4 metros. Circunferência é igual. 2 vezes 3,14, 6,28 vezes 4 metros. Circunferência é igual 6,28 vezes 4. 4 vezes 8, 32, vão 3. 2 vezes 4, 8, com 3, 11. 4 vezes 6, 24. Com 25. Vai lá no multiplicando e no multiplicador e observa quantos números tem após a vírgula. Então, aqui nós temos 2. Nós vamos lá para o produto da direita para a esquerda. 2. Então, a praça, ela tem 25,12 metros aproximadamente, ok?